Olá, meus caríssimos colegas. Dessa vez eu voltei mais cedo. Vou trazer nesse vídeo tema sobre divisão de polinômio, método de DK. Vamos lá, primeiramente eu vou definir formalmente o que seria divisão de polinômio. E então a gente vai ver o tal do método DK para conseguir achar o quociente e o resto da divisão. Beleza? Esse não é o método mais prático, entretanto é o método mais tradicional que tem. Vamos lá. Então vamos já botar aqui na mesa que a divisão é uma operação, certo? Uma operação binária entre dois polinômios. Então vou definir nosso primeiro polinômio aqui. Meu f de x beleza? A notação que eu uso para grau é essa. Então, grau é n aqui. Vou colocar o meu segundo polinômio, g de x, com um grau não necessariamente igual ao grau do f. Grau p aqui pra gente. Então, o grau de g vai ser p. Como que funciona? É uma operação de divisão. Só que quem sabe, da mesma forma dos números inteiros, as divisões não são exatas. Ou seja, que eu não consigo escrever f de x como a multiplicação de g de x por um outro polinômio, que é um q de x. Não dá para fazer todas as vezes. E aí, então, falta mais um tal resto, né? Mais um r de x. E assim a gente apresenta o algoritmo, né, da divisão. Da mesma forma que a gente tem o algoritmo da divisão de números inteiros, né, a gente tem o algoritmo de divisão de polinômio, que é o método de DK. Beleza, então. Só que se eu for perceber, existem infinitas possibilidades, né? Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia pensar num Q de x genérico, e aí eu só vou adaptando o R de x pro que eu preciso, né? O que só pra eu conseguir chegar no f de x, né? Se eu torno ambos arbitrários. Entretanto, quando eu me limito o R de x de tal forma que o grau do Rzão é sempre menor que o grau do g, né? Ou seja, do polinômio que eu vou fazer divisão, então vai existir um único, né? Isso aqui é o seu número, existe um único Q de x e R de x, beleza? Então, da mesma forma que a gente tem na divisão, né, de números inteiros, que a gente tem o resto sempre menor do que o número que a gente vai dividir, aqui também, só que aí a gente se baseia no grau. Vamos analisar essa equação. A gente tem o quê? Que o grau de f vai ser igual ao grau dessa expressão toda, ou seja, o grau da soma de polinômios, certo? Vamos considerar isso aí como um polinômio único. Então, como que funciona o grau da soma de polinômio? Qual vai ser? Vai ser o grau do polinômio de maior grau, né? E nesse caso é esse. Aí você pergunta por quê? Porque olha só, o grau de R é menor que o grau de G. E aqui a gente tem vezes. E no vezes, né? Quando a gente multiplica dois polinômios, o grau é a soma dos graus. Então, o grau de f vai ficar igual ao grau de g vezes qzão, que é grau de gzinho mais de grau de qzão, beleza? Isolando o grau de qzão ser o grau de f mais o grau de g. E então eu já tenho uma coisa bem interessante aqui. Porque a gente já sabe que o qzão vai ser sempre de grau f menos g, obrigatoriamente, certo? Isso daí é unânime em todos os casos. Então, nesse caso, se a gente fosse pensar, né, já que o grau de f é m e o grau de g é p, o grau de q só vai poder ser, né, n menos p. Beleza, então o q de x seria algo como q0 mais q1 de x, e a gente continua até o qzinho de n menos p, vezes x elevado a n menos p. Perfeito. E o resto?
O resto a gente só tem uma informação, que o grau de R é menor que o grau de G. Então R de x aqui, para ser válido sempre e considerar todos os casos, vamos sempre considerar o quê? O grau logo menor. Então seria o R P-1, X P-1, né? Porque a gente com certeza garante que pode ser, né? Beleza? Então, para garantir que sempre vai funcionar, a gente vai sempre, né, por arbitrariedade, por escolha que eu vou fazer aqui, o grau do resto é sempre o grau do G-1. E aí, então, a gente já consegue aplicar o método de Descartes, certo? Vou começar com casos que tem divisão sem resto, né, você vai ver que dá 0, mas vamos construir. Então, eu tenho um f de x, que é x ao quadrado mais 2x mais 1. E eu tenho um g de x, que é só x mais 1. E aí eu quero fazer a divisão polinomial desses dois. Então eu vou escrever que f de x é igual a g de x vezes o qzão de x mais o rzão de x. Vou primeiro calcular o grau de cada um. Eu sei que o grau de f vai ser 2 e o grau de g vai ser 1. Essas informações, eu sei que o grau de qzão, né, vai ser grau de f menos grau de g, ou seja, vai ser basicamente uma função linear aqui. Então, q de x vai ser do tipo q0 mais q1x, beleza? E o rx, considerando novamente todos os casos, vai ficar do tipo r0 mais r1. Não, na verdade só r0, perdão. Porque vai ser o grau de g menos 1. E o grau de g é 1, então vai ter que ser 0. Então é uma constante. Vamos substituir aqui as variáveis. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a gx, x mais 1, vezes o q de x, que aqui é 0, mais q1 de x, mais o r de x, que é r0. Vou fazer distributivo na direita aqui. Vai ficar q0x mais q1x ao quadrado mais q0 mais q1x mais r0. E vou agrupar agora aqui para ficar de forma igual ao outro lado. q1x ao quadrado mais x vezes q1 mais q0 mais q0 mais r0. E aí, então, por igualdade de polinômio, né, cada coeficiente tem que ser ordenadamente igual. Então, 2 vai ser igual a q1 mais q0 e 1 vai ser igual a q0 mais r0. Então, q1 vai ser, né, vai ficar um sistema linear aqui. q1 é igual a 1, daqui q1 é igual a 1, porque aqui 1. 2 vai ser q1 mais q0 e, por fim, 1 vai ser q0 mais r0. Então, é um sistema linear, beleza? Q0 dá 1 também, e substituindo na equação final, R0 dá 0. Então, a gente encontra a seguinte vetor solução: 1, 1, 0, o que nos diz então que de x vai ser x mais 1 e r de x é 0, ou seja, é uma divisão polinomial com resto nulo, ou seja, divisão exata, se a gente for pensar com analogia dos inteiros. Agora eu vou pegar um exemplo que vai ter resto, e de grau 3 para deixar um pouco mais trabalhoso, né? Então, f de x vai ser x ao cubo, 3x ao quadrado, né, mais x menos 1. E g de x vai ser do tipo 2x menos 3. Então, eu vou fazer aqui a divisão, mas antes, claro, procedimento, calcular o grau do qzão. Grau de f é 3, grau de g é 1, então o grau de qzão vai ser 3 menos 1, deixa 2. E vou montar a equação. Vai ficar x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais x menos 1, vai ser igual a 2x menos 3, vezes... no caso aqui o qzinho, né, por ter grau 2, vai ser do tipo
Q0 mais Q1x mais Q2x ao quadrado. E o Rzão, né, o resto vai ser o quê? Vai ser 1 grau, 1 é menos do que do G, então vai ser 0, ou seja, uma constante. Então vai ficar 2x menos 3 vezes Q0 mais Q1x mais Q2x ao quadrado mais R0. Novamente fazer aqui distributivo do lado direito. 2Q0x, 2Q1x ao quadrado, 2Q2x ao cubo, menos 3Q0, menos 3Q1x, menos 3Q2x ao quadrado mais R0. Vamos agrupar agora. Fica 2Q2x ao cubo mais 2Q1 menos 3Q2x ao quadrado mais 2Q0 menos 3Q1x menos 3Q0 mais R0. Então aqui a gente vai fazer novamente a associação. 1 vai ser 2Q2, 3 vai ser essa expressão aqui, x vai ser essa expressão e menos 1 vai ser essa expressão. É igual a 1, então eu já tiro aqui Q2. Vai ser 1 meio, segunda equação vai ficar 3, vai ser igual a 2Q1 menos 3Q2, que vai dar 3 meios. E então vai ficar 2Q1 é 3 mais 3 meios, então vai ficar 9 meios. Então o Q1 vai ficar 9 quartos. 1 vai ser igual a 2Q0 menos 3Q1, então 3 vezes 9 sobre 4. 2Q0 vai ser 1 mais 27 sobre 4. Vai ficar 28, 29, 30, 31. 31 sobre 4. Então Q0 vai ser 31 sobre 8. Vai ficar aqui pra gente da última equação, menos 1 igual a menos 3 vezes Q0, ou seja, 3 vezes 31 sobre 8, mais R0. Então R0 vai ficar 93 sobre 8 menos 1, ou seja, 93 menos 8 sobre 8, 85 sobre 8. Beleza. Se tu for ver, aumentou bem mais o tempo de solução em relação à última. E tentando o procedimento é o mesmo. E é assim que funciona o método de DK, onde você vai ter sempre analisar, né? Aqui a gente tem quantas variáveis, né? No caso, aqui a gente tem 3 variáveis, aqui a gente já tem 4 variáveis e vai aumentando. E você vê que tu vai resolver um sistema linear de forma sequencial, ou seja, você vai ter que resolver da esquerda para a direita da maior potência para menor. E aí você vai substituindo as informações ao longo do caminho e vai encontrando. Beleza? Então esse é o método de DK. Ele não é o método mais prático, entretanto é um método tradicional e que deve ser totalmente compreendido, porque funciona a rigor da definição de divisão polinomial, né? Em relação ao resto, o grau do resto é menor que o grau do G e a gente tem que usar o maior possível para garantir todo o caso. O grau do Qzão é a diferença dos graus, beleza? Então, o método DK é essencial para tu entender como funciona a divisão polinomial. E aí, eventualmente, você encontra a divisão por chave, que é muito mais rápido. Então é isso, espero que tenham gostado. Abraço.